Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal, sempre trazendo as principais notícias do mercado imobiliário e hoje nós vamos falar sobre o VISC 11, trazendo aqui as principais notícias sobre o próprio relatório gerencial do VISC 11, trazendo para vocês por quê? Porque se o relatório gerencial do VISC 11 está trazendo tão boas notícias, por que ele está caindo tanto? Então vamos primeiramente para as excelentes notícias, onde você vai conseguir no próprio relatório gerencial, onde ele vai dizer que em agosto a distribuição de rendimentos anunciadas foi de 83 centavos, ou seja, ele chegou a distribuir nesse ano já R$ 1, mas depois caiu aproximadamente 15%, ou seja, bateu 85 centavos e agora está ali caminhando na casa dos 83 centavos, certo? Enquanto o resultado gerado foi de 70 centavos somente. Então, o resultado gerado foi de 70 e foi colocado um adicional de 13 centavos para que o dividendo não caísse muito. Olha que interessante, né? Então, nós estamos aí com adicional no dividendo do VISC 11, porque o que ele está recebendo? 70, mas está botando 13 centavos a mais, ou seja, está retirando aí do seu caixa, inserindo 13 centavos a mais. E 13 centavos é muita coisa. Após a distribuição, o fundo ainda conta com resultado acumulado não distribuído de 63 centavos, ou seja, ele tem uma reserva de 63 centavos, só que ele não vai poder ficar muito tempo completando com 13 centavos, porque se isso acontecer, nós vamos ter aí no máximo 4 meses, no máximo, ou quem sabe 5 meses, distribuindo na casa de 83 centavos. Por quê? Porque a receita dele está na casa de 70 centavos. O 83 são os 13 centavos adicionais. Se ele continuar pagando 13 centavos todos os meses de adicional, rapidamente essas reservas irão embora. E o que vai acontecer com esse fundo? Ele vai despencar o dividendo de 83 para 70, que é o normal. Então, você que é cotista como eu tenho cotas também do VISC 11, a gente precisa ficar atento no que está acontecendo. Ele está gastando as suas reservas, certo? O NOI do caixa do portfólio do fundo apresentou um crescimento de 13,1% na comparação com o mês de julho de 2024, né? E o mesmo mês no ano anterior, certo? Ou seja, um bom crescimento aí de um ano para o outro, né? Então, no intervalo de um ano, o NOI teve um crescimento de 13,1%, ou seja, ele está conseguindo, dentro de um pequeno metro quadrado, está conseguindo extrair o maior retorno, e esse crescimento foi de 13%. Os níveis de desconto e inadimplência líquida permanecem em patamares extremamente saudáveis, ou seja, está num desconto de 2,1% e a inadimplência se encontra negativa, né? E as vendas das mesmas lojas apresentam um crescimento de 5,9% em comparação ao mesmo mês no ano anterior, ou seja, essas lojas que permaneceram, quando comparado ao ano passado, elas subiram aí o seu rendimento na casa de 5,9%, ou seja, cobrindo de certo modo a inflação. Por isso a gente precisa pensar se houve um crescimento ou se houve um repasse da inflação, porque a inflação está entre 4,5%, né? Então, será se houve um aumento, houve um crescimento de verdade? Porque se um crescimento de 5,6 é um crescimento muito pequeno, então não parece bem o crescimento, parece mais que repassou a inflação, certo? A inflação aí está entre 3,5 e 4, desculpem, está pagando 5,9, então não parece um crescimento, que significa o quê? É que os preços foram sendo ajustados pela inflação, então evidentemente no ano seguinte você vai ter um crescimento, né? Se seja o reajustado pela inflação.
A taxa de ocupação do fundo encerrou o mês de julho na casa de 93,9%, ou seja, o seu maior nível, ou seja, está se aproximando dos 6% ali de vacância, ou seja, muito bom para um fundo de shopping, certo? Então, nesse cenário, com resultados até bons, né, que a gente pode considerar assim, o VISC ele vem sofrendo muito. Ele é um dos fundos de shoppings high grade, né, a gente pode considerar assim, ou seja, muito sólido do segmento dele. O VISC 11 e o XPML são os fundos de shoppings mais consolidados. Claro que tem um HGBS, mas HGBS, a cota dele é de R$ 200, ou seja, está em outro patamar. Então, geralmente, ali, os mais seguros ali para a classe média é geralmente classe média e classe baixa, né? Porque fundo de shopping de R$ 10 tem uns, mas eles são extremamente localizados e tem um que só tem um imóvel, né? Então, o VISC 11 e o XPML 11 parecem ser os mais consolidados. Nós temos uma cotação hoje, nessa segunda-feira, de R$ 106,08, ou seja, nós estamos num cenário de queda de cotação. Isso faz com que o dividendo ele acabe subindo, né? Pulou aqui para 10,67. Eu lembro que há uns 3 meses atrás estava pegando ali 8,8, 9% de dividendo, quando a cota dele estava até alta, agora começou a despencar, provavelmente nós vamos se aproximar dos 11%, né? Você consegue comprar ele já com um bom desconto aqui, né? De 16%. Por quê? Porque ele está na casa do 0,84, né? Então você está com desconto aqui de 16% no preço sobre o valor patrimonial dele. E lembrando que esse preço ele é somente teórico, porque certamente os shoppings do VISC 11 se valorizaram e esse preço sobre o valor patrimonial está defasado, porque preço sobre o valor patrimonial é olhar para trás e não para frente, certo? Ele tem uma liquidez de 4,93 milhões, isso não vai baixar, porque ele é um fundo de shopping muito tradicional na Bolsa de Valores, junto com o XPML, e ele já entrou num cenário de queda, né? Ou seja, não tem mais um cenário positivo, né? Ele tinha uma gordurinha ali, quando a cotação dele estava na casa de R$ 116, 118, chegou ali em alguns momentos até bater 120, mas começou a cair e agora ele já está negativo. Ou seja, se você comprou VISC 11 nos últimos 1 ano ou 2 anos, provavelmente você já está vendo a sua carteira ficar vermelha, ou seja, o seu preço médio. Já se você comprou há mais tempo, não, né? Porque aí provavelmente você pegou ali o período de saída da pandemia, então ele estava mais barato ainda, certo? Que é aqui, ó. Se eu pegar os últimos 6 meses, ele está em rota de queda. Se eu pegar os últimos 1 ano, ele vinha de subida, bateu ali os R$ 118,35, foi anunciado subida da Selic e não tem para onde correr, desmoronou. Já se você está posicionado há mais de 2 anos, aí não, né? Você conseguiu comprá-lo ali na casa abaixo dos R$ 100. Então, vai demorar um pouquinho para você negativar, ou seja, você ficar vermelho, mas se a Selic subir mais uma vez, ele vai entrar na casa dos R$ 100, certo? Então, você precisa ficar atento, se na próxima reunião do Copom essa Selic sobe, VISC 11 entra na casa dos R$ 100. Aí você pergunta, eu devo aportar? Eu acredito que não. Sabe por quê? No momento, agora não. Por quê? Porque ele está a R$ 106,08. Se a Selic subir, ele vai ficar abaixo da casa dos R$ 100. Ou seja, o dividendo que você vai ganhar até a próxima subida da Selic, a próxima reunião do Copom, é infinitamente inferior à queda. Por quê? Porque eu acredito que ele vai entrar, ele vai se aproximar da casa dos R$ 100. Então, no atual momento, né, é mais interessante fazer caixa do que você está comprando, porque você vai comprar algo que no dia seguinte ele vai cair. E onde é que eu posso deixar esse dinheiro? Você pode deixar na Selic ou você pode deixar no CDB de liquidez diária. Essa é a palavra, um CDB de liquidez diária, ou seja, indexado a algum tipo de CDI.
espera ele cair, pega esse dinheiro e aporta. Porque deixar no CDB ou numa Selic para ele ficar rendendo, porque se ele ficar parado esperando uma oportunidade, você vai perder esse dinheiro, certo? Mas isso é uma história para outro vídeo, certo? Descendo aqui mais um pouquinho, ele é um fundo de tijolo, tijolo, você sabe, Selic subiu, tijolo para baixo, certo? Tem uma taxa de administração muito alta, de 1,35%, mas nós precisamos lembrar que o portfólio de shopping é muito complicado. Deixa eu explicar para você. A taxa de administração de um shopping acima de 1% parece caro, mas não é. Vamos lá entender que você precisa entender. Quando você tem um galpão logístico, você tem uma área de 100 mil metros quadrados, você tem um único inquilino lá dentro. Já quando você tem um shopping, cada metro quadrado você vai ter uma loja ali dentro. E cada loja inserida ali dentro tem um custo, tem uma despesa. Você consegue entender que quando eu tenho um galpão logístico, eu tenho um único inquilino. No shopping, não, eu tenho mais de 400, 500, 600, 800 lojistas dentro do meu shopping. Então você consegue entender que administrar um único inquilino e administrar mais de 600 inquilinos, eu preciso de uma taxa de administração maior, certo? Então, para você conseguir entender, uma coisa é eu administrar um imóvel com um inquilino, outra coisa é um imóvel lá físico que ele tem mais de 600 inquilinos. Imagina a luta e a batalha para você gerir um shopping, beleza? A vacância de 6,1%, né, segundo o investidor 10, ele tem um grande número de cotistas, né, 353.752. Agora sim, ele é um grande número de cotistas? É, para o atual cenário. Mas levando em consideração a história do VISC 11, esse número é grande? Não, porque o VISC 11 é um dos fundos de tijolos mais antigos da Bolsa. Então já era para muito tempo ele ter passado tranquilamente aí outros fundos imobiliários. Mas porque veio XPML, HSML, veio vários fundos de shopping competindo com o VISC 11. Tem 28,8 milhões de cotas, tem um valor patrimonial de R$ 126,72, e isso daqui não está em dia. Tem um patrimônio de 3,65 bilhões e o seu último rendimento foi de 80 centavos, sempre trazendo atenção de você que é investidor, que esse 80 centavos está saindo aonde? Do caixa, porque o que ele está conseguindo é rentabilizar 70 centavos, certo? Se nós olharmos os últimos um ano, se você comprou cotas do VISC 11 nos últimos um ano, montou posição, você está negativo. Se você montou nos últimos 2 anos, está positivo. Se você montou nos últimos 5 anos, aí está positivo, porque você comprou na pandemia, né? Então, você comprou num cenário mais barato possível, certo? Se nós olharmos algo que eu gosto muito do VISC 11, é que o crescimento do dividendo dele é orgânico, ou seja, não tem dividendos extraordinários. Mas eu tenho VISC 11, só que VISC 11 está pagando atualmente 10,67, mas o dividendo dele médio não bate 8% e tem vários meses onde ele está pagando 0,6, 0,67, 0,68, ou seja, ele tem muita dificuldade para pagar acima de 0,8%. Claro que investir em um fundo imobiliário está muito melhor do que você ter um imóvel físico, isso é indiscutível. Mas os fundos imobiliários estão dando aquele retorno maravilhoso? Não, porque como você pode observar, né, nós tínhamos subido ali um momento onde ele estava pagando 0,82, agora ele está pagando 0,73, ou seja, pagando 0,73, a cotação ela precisa cair. Por quê? Eu já falei isso em outros vídeos. Quando a Selic ela sobe,
Os títulos indexados ao CDI sobe, só que tem uma outra coisa que é isenta de imposto de renda e que sobe e que paga uma vez por mês que ninguém fala. Se chama poupança, certo? Poupança não traz retorno em Selic baixa, é horrível. Mas Selic alta, poupança traz retorno e isento de imposto de renda e paga uma vez ao mês, que é quando ela faz aniversário, certo? Você ficar atento. Então, pagando 0,73 está ruim, porque o retorno da poupança com a Selic subindo está aumentando. E isso você não vai ver em nenhum canal. Por que, que eu digo isso? Porque eu passei por mais de 12 anos, eu era um investidor de poupança. Eu sei que dá o menor retorno? Dá o menor retorno, porque eu fui descobrir fundos imobiliários, ações, mas eu passei 12 anos na poupança. Então eu sei como funciona. E eu sei lá que na poupança, quando eu estava posicionado, quando a Selic subia, a poupança ela subia, né? Então, é coisa que o pessoal não fala para vocês, né? Então, para você ficar aqui atento, né? Que isso vai forçar o VISC cair. Por isso que eu digo para você ter calma, porque o VISC ele vai ficar abaixo dos R$ 100, certo? O dividendo subiu aqui, batendo R$ 1, só que você não pode olhar para o dividendo R$ 1. Isso aqui é um engano. Não adianta ele lhe dar R$ 1, você fica satisfeito recebendo R$ 1, mas você pode olhar isso daqui não. Você tem que olhar isso daqui, ó. R$ 1 corresponde a quê? R$ 1 corresponde a uma taxa de 83%, certo? Então, muita gente se anima, o fundo me pagou R$ 1,25. Não interessa se ele pagou R$ 1,25. O que interessa é esse R$ 1,25, esse R$ 1 é que tipo de taxa? Porque eu posso te pagar R$ 2, mas isso corresponder a 0,7% da cotação no fundo. Está entendendo? Então, o dividendo aqui, o dinheiro, isso aqui não era nem para existir, né? Porque isso aqui não interessa o valor, se ele te paga R$ 1, se ele paga 80 centavos, não interessa não. O que interessa é isso daqui, ó. O que ele me pagou em porcentagem, quanto que corresponde? Mas deixa o investidor 10 colocou aqui, vamos deixar, né? Mas aqui não tem muita importância não. Aqui mostra o valorzinho subindo, né? Mas que na verdade vem caindo, né? Ele vinha conseguindo pagar de R$ 1, depois foi para 85, depois para 83, depois para 80 e provavelmente vai para casa dos 70, porque esse dinheiro que está entrando mais, ele é um adicional, certo? Se nós olharmos os últimos 2 anos, né? Ou seja, no último ano, nós entramos num cenário de subida de Selic mais uma vez, não tem tempo de correr, VISC começa a cair, e o problema do VISC caindo é porque ele está indo de encontro à inflação. Esse que é o problema, né? Se o VISC seguir caindo, a cotação dele seguir caindo, ele vai perder para a inflação. E isso é muito, muito ruim, porque para o CDI ele já tinha muita dificuldade para ganhar do CDI, né? Então ele já ganhava do CDI com dificuldade, agora o CDI já passou completamente e ele está indo em direção a perder para a inflação, certo? E como vocês devem saber, nós estamos num cenário muito difícil de política fiscal expansionista, né, de aumentar os gastos, e política monetária restritiva, que é de subida da Selic. Então, isso está causando, não está permitindo este automóvel chamado Brasil sair do lugar, né? Porque você tem um pé no freio, que é a política monetária subindo a taxa Selic para tentar segurar, né, de certo modo, a economia, e você tem um governo expansionista que é o pé no acelerador. Então você sabe, quando um pé está no acelerador e outro pé está no freio, o carro não vai para lugar nenhum, né? Ou seja, ele dá aquele solavanco, ele estanca e ele não vai para canto nenhum. Então, nós esperamos aí um cenário de ajuste dos dois sistemas, né? Infelizmente, quando continuarmos com política monetária com o pé no freio e a política do governo aí com o pé no acelerador, nós não vamos para canto nenhum e os fundos de tijolos vão seguir
caindo, certo? Se você quiser aprender a investir em fundos imobiliários, vou deixar o link ali na descrição, o curso da Sono, um dos melhores cursos sobre investimento, um curso onde você vai aprender do zero até o avançado, com um dos melhores professores, que é o professor Baroni, né, uma das grandes referências no segmento de fundos imobiliários. Vai lá, se matricula, você se matriculou, você não está aprendendo, quiser o seu dinheiro de volta, a Sono aí devolve todo o seu dinheiro e você, o objetivo aqui é você aprender a investir em fundos imobiliários, gostar de fundos imobiliários e entender como é que funciona, certo? Você que não é seguidor aqui do canal, segue o nosso canal, todos os dias a gente traz notícias aqui sobre os fundos imobiliários, deixe seu comentário, diz aí se você tem um VISC 11, eu tenho posição no VISC 11, né? Estou começando a ver ele aí a ficar vermelho, por isso que eu disse para vocês o que eu estou fazendo. O dinheiro está lá no CDB, lá de liquidez diária, um caixa lá, porque eu sei que o VISC ele vai passar ali dos R$ 100, ele vai cair ainda mais, porque na próxima reunião do Copom nós vamos ter taxa de juros para cima, até porque gastou-se muito dinheiro agora nesse período eleitoral, né? E o dinheiro que foi gasto nesse período eleitoral, muitos locais têm segundo turno, isso aquece a economia, porque é dinheiro para maquiar a situação difícil e também tem o dinheiro da corrupção, né, que é a da compra de voto, que rolou no interior, rolou nas grandes capitais, mas não vamos trazer esse cenário aqui porque para não derrubarem o meu vídeo, certo? Porque você deve conhecer alguém aí, tanto na capital como no interior, que vendeu seu voto por R$ 100, por R$ 200, por R$ 500. Você conhece, né? Não precisa que nude você, que isso certamente aconteceu perto de você, certo? Então diz aí como é que está a sua carteira de fundo de tijolo, né? Como é que você está performando, se está conseguindo aí sobreviver nesse cenário importante. Muitos investidores aqui não enfrentaram um período de Selic alta, né? Porque a maioria aqui entrou quando a Selic ali já estava alta, né? E bombando ali, tudo descontado, comprando tudo barato. Agora estamos enfrentando o primeiro cenário de queda de Selic com subida, ou seja, os ativos que você comprou, que você lucrou, você está vendo agora perder todo esse lucro e estão tendo aí pela primeira vez a sensação de perder. E quando essa sensação de perder bate em você, eu sei que isso aconteceu com você. A vontade que vai dar é de vender, porque na sua cabeça você está perdendo. Mas você vai ter a oportunidade de aumentar a posição e esperar de novo a Selic cair, né? A Selic, em algum momento, ela vai cair e você vai se beneficiar novamente, certo? Valeu, obrigado por ter ficado aqui até o final. Espero que vocês tenham gostado daquele conteúdo. Deixa aí a sua sugestão no intuito de nós melhorarmos aqui o conteúdo para eu também ir crescendo junto com vocês aqui nesse universo tão bacana que são dos fundos imobiliários. Valeu e até o próximo conteúdo aqui do canal.